A paz do Senhor, a paz do Senhor, mais uma vez já estamos de volta. Que Deus abençoe, estamos na escola do ministério e hoje estamos a falar de um ponto muito importante, muito interessante e acerca da renovação, o homem novo e a renovação. O homem novo e a renovação. Estamos no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Estamos a ler mais rápido para ganhar tempo e continuar. Que Deus abençoe todos que estão já conectados, aqueles que estão compartilhar agora. Irmã Célia, Deus abençoe todos os outros que estão aí. Então vamos ler mais rápido com o evangelista Gênesis capítulo 1, 26 e 27. E estamos a continuar para compreender os benefícios da nova natureza e da renovação em Cristo. Está escrito, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus, homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós vimos Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Vimos aqui, era Adão e Eva que foram criados por Deus. E a palavra de Deus revela que Deus colocou ele no jardim para eles dominar, para ele controlar, para ele influenciar. E Deus concedeu a ele uma capacidade que estava ligada com a natureza dele. Qual era a natureza dele? Era uma natureza espiritual, porque eles tinham a imagem de Deus, a semelhança a Deus, para dominar, para influenciar e controlar todas as coisas. Então, nós começamos a ver aqui, bem amado, que cada tarde Deus descia para conversar com o homem. Que Deus eterno, Deus que está acima de todas as coisas, Deus que nenhum homem pode ver e viver. Mas por causa da imagem, da porção da divindade que Adão e Eva tinham, e eles conseguiram permanecer em comunhão com Deus, conversar com Deus. Então, aqui nós começamos a compreender que a palavra não nos revela qual é a língua que Deus falava com Adão e Eva, mas nós vimos que eles conversaram porque pela revelação Moisés, que escreveu Gênesis, começa a explicar que Deus chamou Adão e Adão respondeu que é a mulher que me deu e a mulher também vai acusar o serpente. Então só pela revelação que nós vimos que Moisés nos revelou o que eles respondiam a Deus, o que ele falava a Deus. Então isso é muito importante para dizer, cada vez mais que a nossa dimensão espiritual está estável, cada vez mais que a nossa comunhão com Deus é constante, o homem começa a adquirir, começa a compreender a linguagem de Deus. O homem começa a ficar sensível ao mover de Deus. O homem começa a compreender quando Deus fala, quando Deus se desloca. Isso é muito importante, bem amado. Isso se nota também na nossa vida cristã de dia a dia. Cada vez mais que você ora muito, cada vez mais que você busca a face de Deus, cada vez mais que você anda na santidade, no temor de Deus, você começa a compreender a linguagem de Deus. Deus começa a falar, a sua inteligência, a sua mente já começaram a ficar com a capacidade de compreender a linguagem de Deus, de compreender quando Deus fala. Isso você vai compreender às vezes quando nós estamos a trabalhar. Você também é servo de Deus, ministro de Deus. Às vezes, quando você está a orar para uma pessoa, você está a orar, você sente a presença de Deus, até dizer que o Senhor está a me falar. E você vai compreender que se você quer analisar bem, com a inteligência, a linguagem que Deus usa para te falar, não é essa linguagem que nós estamos a conversar, português e xangana, mas por causa da sua intimidade, o teu espírito começa a compreender a linguagem de Deus,
com a capacidade da sua inteligência, e você consiga comunicar esse pensamento para os homens. Então isso era o plano de Deus para com os homens. Deus queria isso. Deus queria que o homem continue permanente na presença dele, conversando. Mas vai acontecer uma coisa muito que vai nos chamar a atenção na nossa vida cristã. E nós vimos a palavra de Deus revela que vai chegar um certo momento, a serpente vai aparecer. Satanás vai se encarnar na serpente para falar com Eva, dizendo: realmente o Senhor falou que quando você vai comer e você vai permanecer assim, os vossos olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Então, logo quando Eva, ele ouviu, prestou atenção a ouvir o que Satanás lhe falou, e a palavra de Deus disse, e ele viu que a árvore, o fruto da árvore era agradável, era bom, e era agradável, bom, desejável. E neste momento, a pessoa de Eva caiu. E quando ele caiu, ele vai ao encontro da palavra, e a palavra disse: no dia que você vai comer, é no dia que você vai morrer. Então nós vimos, depois de comer, Adão não caiu no jardim para morrer, Eva também não caiu no jardim para morrer, mas eles permaneceram no jardim, mas sem a vida que lhe levava a se comunicar com Deus. Assim você vai compreender a primeira coisa, como estávamos a falar também domingo, que Satanás está a procurar na sua vida. A primeira coisa é te afastar de ouvir a palavra de Deus. Porque cada vez mais que nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra como é vida, a palavra como é espírito, esta palavra vai sustentar a natureza divina que está em nós. Esta palavra vai renovar, vai fortalecer essa natureza divina que está em nós. Então Satanás, neste momento, não somente na vida dos servos de Deus, mesmo na vida de vocês, ainda que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o trabalho do diabo é de te deixar viver, de te deixar respirar, mas de desviar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Assim, a Bíblia diz: você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará. Então, cada vez mais que nós conhecemos a verdade nos liberta. Não nos liberta somente do pecado, mas nos liberta deste ambiente que está a abafar o desenvolvimento da natureza espiritual para entrar em contato com Deus. Cada vez mais que a palavra tem lugar na sua vida, cada vez mais você medita a palavra, cada vez que o teu espírito está sendo alimentado com a palavra, o homem interior cresce, você começa a atingir a estatura que vai te permitir de entrar na presença de Deus, de permanecer na presença de Deus, de ouvir Deus, de compreender a linguagem de Deus. Isso é muito importante. Eu quero que Deus nos ajude, bem amado, para que cada vez mais que nós entramos na presença de Deus, a primeira coisa nós devemos evaluar vamos analisar, vamos tentar ver a dimensão da nossa conexão, não somente com a igreja, não somente com o nosso pastor, não somente com o nosso irmão em Cristo, mas compreender a dimensão da nossa conexão com a palavra. Cada vez mais que nós somos conectados com a palavra, é a vida de Deus que está sendo reproduzido em nós. E quando esta vida está em nós, nós vamos conseguir entrar na presença de Deus, falar com Deus, ouvir Deus. Isso é muito importante, que o Senhor Deus nos faça graça. Então, a segunda coisa que era muito importante, que nós devemos notar, o combate do diabo não era de tirar Adão e Eva no jardim que estava no Éden. Não era de tirar, é deixar ele no jardim, mas tirar a ele na presença de Deus. Deixar ele no jardim e desconectar a ele com a natureza espiritual. Isso já aconteceu, você vai ver mesmo. Tem pessoas que podem largar a vida cristã, abandonar a fé
e ele começa a prosperar, começa a construir, começa a comprar carros, começa a fazer coisas grandes, até no ponto que aqueles que estão em Cristo com a fidelidade vão se perguntar: por que isso, Senhor? Eu estou na tua palavra, eu sou crente, eu sou fiel, há muito tempo estou a te servir, mas por que os outros estão a prosperar? Deixa eu dizer a verdade, a prosperidade na dimensão segundo a Escritura, segundo o plano, o pensamento de Deus, não está ligado com a material, mas está ligado com o estado da sua alma. Assim como está escrito no livro do 1 de João, que eu quero que você prospere em todas as dimensões da sua vida, como prospera também o estado da sua alma, como prospera também o seu homem interior. Então, cada vez mais que o nosso homem interior se aproxima de Deus, se alimenta da palavra de Deus, ele cresce. E ao crescer, isso ele cria uma resistência, se eu posso dizer isso, você vai me entender bem, uma resistência para permanecer na presença de Deus. Porque o homem na sua carne não vai e não pode conseguir entrar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Você vai notar comigo, quando Adão e Eva perderam essa natureza de Deus, essa natureza divina, automaticamente no mesmo jardim que o Deus omnisciência descia, o Deus omnipresente descia, mas naquele dia Deus desce, mas não encontra Adão. E ele começa a procurar: Adão, onde estás? Eva, estás aonde? Deus começa a procurar a ele. Por quê? Porque o corpo e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem no arrebatamento não é o corpo e o sangue que vai entrar no reino de Deus. É um homem renovado, é um homem novo, é um homem que tirou, que despiu da velha natureza. Este homem que vai entrar, este homem que vai ouvir o som da trombeta, este homem que vai entrar em contato com Deus, este homem que vai entrar na boda do Cordeiro, este homem que vai participar no julgamento da recompensa, este homem. Então, bem amado, Satanás quer fazer isso, Satanás quer dia após dia procurar afastar o homem desta dimensão. Então, quando o homem caiu, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer tudo para procurar o homem. Isso significa que em Deus a divindade, a natureza espiritual desapareceu. Então na terra ficou o homem carnal, o homem com sangue. Este homem não tinha poder, não tinha capacidade de controlar as coisas que Deus criou, a sua imagem, criou pelo seu poder. É por isso os animais se revoltaram, o serpente vai se revoltar, a natureza vai se revoltar, porque não tem ninguém que tenha a natureza de Deus para dominar o que Deus criou pelo seu poder. Amém? Amém. Não sei se vocês estão a compreender lá em casa. Amém. Então não tinha ninguém. Por isso você vai compreender, mesmo na dimensão do reino e de influência, na dimensão de dinheiro, na dimensão do reino, o que é mais importante, que você vai compreender, que ninguém pode reinar, ninguém pode ter vitória sem entrar em contato com uma força que pode lhe ajudar para controlar as leis da natureza. Mas graças a Deus, Deus vai nos ajudar. Vamos lá ver a palavra de Deus no livro do João capítulo 6, versículo... João capítulo 3, versículo 6... Vamos ler ali, depois vamos continuar. João. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 6, por favor. João capítulo 3, versículo 6. Está escrito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a palavra de Deus começa a dizer: o que é nascido do Espírito é Espírito, e da carne é carne. Então nós vimos que Adão, que era o produto espiritual, que era a criação espiritual, ele perdeu então
o homem ficou carnal, o Adão ficou carnal. E por ser carnal, vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer na sua vida, na sua família, era produto da carne. Produto da carne é o quê? É inveja, é ódio, é pecado e acusação. Naquele dia a acusação começou, sim ou não? E a palavra de Deus disse, o homem vai acusar a mulher, e a mulher também vai acusar a serpente. Então, porque eles perderam esta divindade, esta natureza, automaticamente o que vai tomar conta nele era a carne. Por isso a palavra de Deus disse no livro do 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então vimos que o homem aqui já não tem como compreender a linguagem de Deus, dominar o que Deus criou. Então, bem amado, escuta, compreender a vida não é somente ser inteligente, porque eu conheço as pessoas muito inteligentes, mas não conseguem dominar a lei da natureza, a lei da prosperidade, a lei da estabilidade. Eles não conseguem nem vencer alguns vícios, porque são inteligentes. Você vai perguntar, esta pessoa é doutora, esta pessoa é licenciado, esta pessoa é formada, esta pessoa é engenheiro, mas do jeito que ele bebe você não tem ideia, do jeito que ele se prostitua você não tem ideia, do jeito que ele frequenta casas dos curandeiros, toma banho de galinha, toma banho de raízes, você começa a perguntar, este homem com a sua inteligência, por que ele não compreende as coisas como deve se fazer? Então a compreensão das coisas não está ligado na primeira dimensão com a dimensão da nossa inteligência, mas está ligado com a essência, com esta capacidade espiritual do homem interior que está em contato com Deus e que se renova com a palavra de Deus. Então é este homem que vai te levar a compreender as coisas. É por isso Paulo disse, o homem natural, o homem carnal, o homem que perdeu a divindade, o homem que perdeu a imagem e semelhança de Deus, ele não pode compreender. Quando veja algumas coisas, ele compreende de através, mas graças a Deus, nós acreditamos que Deus vai nos fazer graça para que possamos compreender coisas de Deus. Diga glória a Deus. Então, começamos a compreender que a partir daquele dia que Adão caiu, que Eva caiu, uma semente natural entrou em ação. Então vamos ver, Abel nasceu e Caim nasceu. É por isso Jó está a dizer uma coisa interessante no livro do Jó, capítulo 14, versículo 4. Ele disse, quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Está a entender? Ele disse, uma pessoa imundo, pode ler, pode fazer esta leitura. No Jó capítulo? Jó. Sim. 14, 4. Está escrito. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aleluia. Pode repetir de novo. Repito. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Aleluia. Amém. Vocês estão a compreender ali? Jó 14, versículo 4. A palavra de Deus disse, o ser humano que é impuro nunca produz nada que seja puro. Nunca produz nada que seja puro. Então, aqui, bem amado, nós começamos a compreender pelo poder do Espírito de Deus que naquele momento o homem perdeu a natureza divina, o homem perdeu a essência divina, o homem perdeu o que lhe dava juízo, o que iluminava a sua mente, a sua inteligência, para conseguir discernir a vontade de Deus, para permanecer na presença de Deus, para dominar o que Deus criou. E isso vai se revelar no livro do Gênesis capítulo 6, versículo 5. A palavra de Deus disse o quê? 6, 5. Está escrito. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má contínuo. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem
sobre a terra e lhe pesou o coração. Continua, no versículo 7. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Aleluia! Na minha versão diz, quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estava pensando em fazer coisas erradas, estavam pensando em fazer coisas erradas, a inteligência do homem inclinou ao que é mau, inclinou ao que não é, ao que não agradava a Deus. Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado, que disse, vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, e os seres que se arrastam pelo chão, e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Então aqui nós vimos que cada vez mais que esta natureza desapareceu, o homem, a sua mente, a sua inteligência vai se virar para o mal. Então aqui nós compreendemos, como estávamos a dizer, que Satanás, a primeira coisa, desviou o homem de ouvir a palavra. Segundo, Satanás vai fazer que o homem permaneça no jardim, mas este homem vai ouvir a palavra. O homem vai ouvir o serpente, permanecer no jardim, mas o homem foi desconectado de Deus. Mas aqui nós vimos também que não somente o homem perdeu a natureza divina, mas a sua inteligência ficou corrompida. E a inteligência sendo corrompida, nós começamos a realizar que este homem já começa a se virar para o mal. Ele começar a pensar o que é mal. Ele começar a meditar o que é mal. Ele começar a olhar para uma outra pessoa como inimiga. Começar a pensar como matar, como reinar, como dominar, como influenciar. As coisas que eram espontâneas por causa da natureza divina, por causa da presença de Deus, agora as coisas começam já a ser conquistadas pela força, pelo ódio, pela inveja, pelo sacrifício, matar, fazer coisas erradas. Então, quando Deus viu isso, Deus se arrependeu. Significa o que? Que Deus teve um coração pesado. Em outra termo, Deus virou o seu plano de permanecer com o homem, de estar na terra com o homem. E ele disse, eu vou retirar o meu espírito. Em outra palavra, eu vou retirar a porção da minha divindade que fazia que o homem entrasse na minha presença. E quando Deus retirou isso, o homem ficou carnal. O homem ficou carnal, incapaz de satisfazer a vontade de Deus, incapaz de responder ao que Deus quer, incapaz de responder à vontade de Deus. Bem amado, que Deus nos ajude e que Ele nos faça graça para que possamos compreender essas coisas. Então, vimos que este homem que caiu, então Deus vai procurar agora como recuperar este homem, porque este homem já está longe de Deus, este homem não vai herdar o reino de Deus, este homem não vai nem permanecer na presença de Deus, este homem não vai adorar o Senhor, este homem não terá uma palavra de reconhecimento para o seu Senhor. Então Deus vai fazer uma coisa muito importante e Ele vai mandar o seu Filho Jesus para que Deus comece o processo de recuperar o homem da dimensão carnal, para que o homem seja uma nova criatura. Essa nova criatura é que vai permanecer na presença de Deus. Aleluia. Amém. Então, para passar da carne para a nova natureza, havia uma condição. Esta condição é tão simples que muitas pessoas ignoram até hoje. Muitas pessoas estão a negligenciar. A condição é muito simples, que a palavra de Deus revela no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler isso.
Está escrito. Mas a todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Aleluia. Amém. Então vimos aqui, Deus começa já a tentar como recuperar esse homem. Como trazer, não uma nova criação, mas um novo homem. Aleluia. Amém. Porque Deus criou o mundo uma vez e acabou. Deus criou o homem espiritual uma vez e acabou. E o homem perdeu esta natureza. Mas Deus começa a procurar como vou fazer para que esse homem voltasse na essência da espiritualidade, para entrar na minha presença, para comunicar comigo. Porque se nós vemos no livro do Efésios capítulo 2, primeiro versículo, até descer, nós vamos compreender o que este homem que perdeu a natureza espiritual se tornou. A palavra de Deus diz o quê? Antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecados, você estava espiritualmente morto. Então, a primeira morte que apareceu no mundo não era morte física. A primeira morte era morte espiritual. É por isso, bem amado, o que deve nos preocupar bem neste mundo, como crente, como filho de Deus, não é as coisas que nós temos, mas é o nosso estado na presença de Deus. A morte espiritual tem consequências muito grandes em relação mesmo à morte física. Porque a morte física é a parada da vida, da respiração, do movimento, da produtividade. Mas a morte espiritual é uma perdição total. E você vai se perder. Você vai se perder em Deus, e você vai perder o que Deus tem, e você vai perder o seu lugar, você vai perder a sua galardão, e você vai perder o louvor e a adoração, você vai perder a festa do Cordeiro, você vai perder muitas coisas por causa de não aceitar esse processo da nova criatura para adquirir uma nova natureza em Cristo. Não sei se estão a compreender lá em casa. E Deus abençoe vocês todos que estão aí conectados. Então veja lá. Diz que este homem morreu espiritualmente. Efésios capítulo 2, versículo 2. A palavra de Deus disse: naquele tempo vocês seguia o mau caminho deste mundo e fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. É o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então aqui nós vimos no Efésios capítulo 2, versículo 1, 2. Pode fazer a leitura, versículo 2. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 2. Está escrito: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Continua a ler. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos e nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus disse, por causa de desobedecer a palavra de Deus, por causa de se desconectar nesta natureza divina, nós todos éramos filhos destinados ao quê? A ira. A ira de Deus. Nós todos éramos filhos destinados à ira de Deus. Então começamos a compreender que desde o dia que o homem caiu, Deus ficou irritado. Deus ficou irritado. E a ira de Deus se manifestou desde Gênesis até Apocalipse. Nós vimos, Deus vai manifestar na primeira dimensão a ira, destruindo os homens no tempo de Noé. E Deus destruiu todo, varreu a terra. E nós vimos que só pouca gente que foi conservados no arco na arca de Noé. Sim. Foi conservado, pouca gente. Mas a vontade de Deus não é a minoria. A minoria
conhecer a Deus e ter a vida eterna, mas Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas aqui nós vimos que Deus estava com ira, ele destruiu mesmo animais, mesmo borboleta que não entrou na arca, morreu. Está a compreender? Então ali vocês devem compreender já numa dimensão profética e cristológica que a arca de Noé era a imagem de Jesus Cristo. Então nós todos que estamos dentro de Jesus somos salvos, somos Deus, só o amor de Deus que pode nos desviar, nos ajudar a desviar da ira de Deus. Então, bem amado, a palavra de Deus diz: nós tudo por natureza seguíamos, andávamos segundo os governadores deste mundo, segundo o príncipe deste mundo. É neste momento, bem amado, que o homem começa a cometer muito mais as coisas que não é agradável a Deus, e o homem se perdeu. A palavra de Deus disse, então, a todos aqueles, porque o apóstolo Paulo reconhece, diz que mesmo eu, apóstolo Paulo, eu era filho da ira, eu era destinado à ira de Deus, mas compreendendo a palavra de Deus no João capítulo 1, versículo 12, a todos aqueles que receberam a ele, lhes deram o poder de ser feito filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Então, se nós compreendemos que ser feito filho de Deus é um poder, então, vamos analisar por que ser feito filho de Deus é um poder. Então, é um processo que nos tira numa dimensão limitada carnal e nos introduz numa dimensão da aceitação. E Deus nos aceitou pela morte de Jesus Cristo. Assim, bem amado, nós começamos a ver que a nova natureza, o novo homem, nasceu com a morte e a ressurreição de Cristo. Como está escrito na palavra de Deus, no Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos continuar a ler este versículo que é muito importante. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora, é nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizemos as boas obras que Ele